Meus queridos, nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento e hoje vamos compartilhar algo que pela manhã nós já demos início. A nossa escola bíblica dominical de hoje, ela tratou das leis de Deus, sobretudo tratou dos 10 mandamentos. E eu gostaria de nesse momento ler com os irmãos o texto do livro do Êxodo. Nós estaremos lendo apenas 3 versículos, os versículos de 1 a 3, você terá ali no telão também, caso você queira acompanhar. Leremos na versão da Bíblia King James, e estaremos lendo então a palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia Sagrada, Êxodo 20, versículos de 1 a 3. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, ou além de mim. Vamos ler juntos agora os 3 versos? E Deus falou todas estas palavras: Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração neste momento. Meus amados irmãos, por que simplesmente algumas pessoas não dão certo na vida? Por que simplesmente algumas pessoas são tão bem-sucedidas, ao contrário daquelas que não conseguem ser bem-sucedidas? O que separa, na verdade, o sucesso do fracasso? O que separa aquelas pessoas que realmente conseguem alcançar os seus objetivos ou os seus sonhos de vida, daquelas que apesar de tentarem, não conseguem? Muitas vezes ficamos pensando nisso, e é importante nós pensarmos em uma pergunta nesse início de palavra nossa: como você está na vida pessoal? Como você está na vida familiar, na vida profissional e principalmente, como está a sua vida espiritual? Será que a sua vida, ela é um sucesso? Isto é, será que você é bem-sucedido, não é, na sua vida pessoal, na sua vida familiar? Talvez tenha um bom casamento, uma boa família, um bom marido, um bom esposo, filhos, né, que agradam a Deus e que são obedientes. Como está a sua vida profissional? Você realmente faz aquilo na sua vida profissional que lhe dá prazer, que lhe dá alegria? Ou será que você, infelizmente, não teve tantas oportunidades, então teve que fazer aquilo mesmo que você talvez esteja fazendo? Como está a sua vida espiritual? Será que a sua vida espiritual é um sucesso? Isto é, para Deus, será que você está realmente em comunhão com Deus? Será que sua vida espiritual é uma vida que de fato alegra o coração de Deus? Perguntas como estas, irmãos e irmãs, os psicólogos, os terapeutas, às vezes tentam responder quando fazem aí as suas consultas. Mas o fato é que nós muitas vezes observamos que pessoas não conseguem realmente ter realizações na vida, dado ao fato de que simplesmente as prioridades das pessoas estão trocadas. Infelizmente o ser humano, ele não gosta de submeter a lei nenhuma, a lei alguma, sobretudo, né, e principalmente quando você lê os 10 mandamentos. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou que os mandamentos dele não são penosos, isto é, dá para nós exercermos, dá para cumprir os mandamentos do Senhor, mas infelizmente nós não sabemos ouvir a palavra não. Não é verdade? Quando nós ouvimos a palavra não, em geral a gente fica preocupado, a gente não gosta, a gente tem talvez aí uma rejeição ao ouvir nãos. E observe que nos 10 mandamentos, no decálogo, Deus sempre começa falando alguns nãos. Não isso, não aquilo outro, e ele começa geralmente com negações. É bem verdade que quando nós estudamos teologia, uma das coisas da disciplina chamada homilética é você não fazer um sermão negativo, isto é, você não começar com a palavra não.
Você, ao invés disso, incentivar, não é? Com um sim. Por exemplo, você não vai, não é? Em algum lugar, ao invés de você dizer assim, olha, vamos ir nesse lugar, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, ao invés de dizer, você vai ou você não vai. Muitas vezes a palavra não já traz uma carga negativa para aqueles que a ouvem. Mas o fato é, irmãos e irmãs, que na nossa vida nós ouvimos nãos o tempo todo, não é verdade? Na nossa vida não é constituída apenas de certezas, de sims, não é todo momento, não, pelo contrário. Agora, sabe por quê que nós não gostamos de ouvir esses nãos? Porque nós sempre associamos o não a uma privação da liberdade, associamos o não a rejeições, e quando na verdade um não, principalmente quando esse não vem de Deus, é certamente para o nosso crescimento. Um não de Deus para nós muitas vezes vai nos livrar de alguma coisa ruim. O não de Deus muitas vezes vai trazer para nós algo melhor lá na frente, que nós naquele primeiro momento não conseguimos entender, não conseguimos saber. Mas o fato é que sempre Deus, Ele muitas vezes nos fala alguns nãos. E os mandamentos começam sempre com esse advérbio, não. Não matarás, não terás, não furtarás, tudo isso para que nós pudéssemos ter a certeza de que algumas coisas Deus é taxativo em que nós não devemos fazer. O autor Rick Warren, em um dos seus livros, ele diz que Deus estabeleceu os 10 mandamentos não para prejudicar cada um de nós, mas para nos ajudar, não para nos aprisionar, mas para nos libertar. Não para punir, mas para nos proteger. Então observe, meus irmãos e irmãs, que na Bíblia, todas as vezes que Deus diz não para nós, é sempre por causa de um maravilhoso propósito que Ele tem na nossa vida. Deus não tem intenção nenhuma de nos punir por nada, pelo contrário, o nosso Deus é misericordioso, assaz benigno. É claro que Ele não tem por inocente o culpado, mas observe, irmãos, que o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, é dedicado justamente a fazer um resumo aí, de nós temos que seguir toda a lei do Senhor. Se você ler o Salmo 119, quem não leu ainda, faça com que você possa ter esse desejo de ler, para que você veja o quanto esse salmista falava de lei. E aí você vai lá para o Salmo 19 e vê que dos versículos de 7 a 11, o salmista faz um resumo do Salmo 119, no que diz respeito às Escrituras. Como é bom você conhecer a palavra, mas lembre-se, a todo momento, as Escrituras vão trazer a palavra não para nós. A todo momento, Deus muitas vezes vai nos dizer não, sabe? Então é importante demais que você se lembre que o nosso Deus, Ele tem um cuidado especial para conosco. E o verso 2 que nós lemos diz que meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei vocês do Egito. Deus faz lembrar aquele povo a terra onde eles estavam anteriormente e ficaram por lá muitos e muitos anos, escravos, cativos, agora aprisionados, sem direitos. Mas Deus traz agora a memória daquele povo, para que eles pudessem, a partir de então, poder passar a realmente obedecer ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, não veja o não de Deus como punição muitas vezes na sua vida, pelo contrário, não veja o não de Deus como algo ruim, mas veja esse não de Deus como proteção, como cuidado, como amor por você. Veja esse não de Deus realmente como um acerto definitivo da sua vida em algum momento. Esse não de Deus como uma chave para uma vida bem-sucedida. E sobretudo as leis de Deus, de fato, são a chave para uma vida bem-sucedida, se você as cumprir. Então, qual é o princípio norteador dos 10 mandamentos, sobretudo no texto que nós lemos? Qual é o princípio norteador? O princípio norteador é que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida.
Nós precisamos ter o Senhor como prioridade na nossa vida. Nós precisamos ter o Senhor como o único e verdadeiro Deus das nossas vidas. Por isso é importante. O Senhor quer ser honrado por você, o Senhor quer ser honrado como Criador, o Senhor quer ser honrado como seu Deus e o único Deus. Então é preciso reconhecê-lo devidamente como o único e verdadeiro Deus. É preciso reconhecer os atributos de Deus, o seu poder, a sua justiça, a sua soberania, a sua misericórdia, o seu grande amor, a sua fidelidade. Precisamos reconhecer, precisamos confiar somente nele, precisamos nos submeter a ele com toda a humildade e paciência. Irmãos, são coisas que nos dias de hoje são tão difíceis, não é? Precisamos amar o nosso Deus, precisamos levar Deus a sério, adorá-lo de todo o coração. Foi o que ele falou lá para a mulher samaritana em João capítulo 4. Olha, o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, isto é, pessoas que adoram o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o teu entendimento, com toda a sua força. Jamais contraria a vontade do Senhor, meu irmão, minha irmã, sabe? Adore o mesmo de todo o coração, jamais entristeça o Espírito de Deus com a sua vida, com a sua palavra, com as suas ações, com os seus pensamentos. Mas como é que eu posso fazer isso então? Como é que eu posso realmente ter uma vida vitoriosa na presença do Senhor? Como é que eu posso ter uma vida de sucesso em todas as áreas, ou na maioria das áreas da nossa vida? É claro que ninguém tem sucesso em tudo, não. E muitas vezes nós estamos olhando para o lado e vendo o ímpio prosperar, e ficamos questionando Deus: Senhor, mas por que? Se eu sou teu servo, por que o ímpio prospera e eu não? Meu irmão, minha irmã, nesta noite eu gostaria de compartilhar justamente sobre priorizando Deus em sua vida. Priorizando Deus em sua vida. Será que Deus tem sido prioridade para você? Será que Deus tem realmente ocupado o primeiro lugar? Será que Deus tem tido a primazia? Nós temos algumas coisas para você pensar, algumas áreas da nossa vida, ou algumas situações em que nós, muitas vezes, não priorizamos o Senhor na nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse comigo é que precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas finanças. Precisamos priorizar o Senhor nas nossas finanças, isto é, colocar tudo isso nas mãos do Senhor, pedir ao Senhor para nos orientar em como administrar os 90% que Ele nos dá. Olha que maravilha, o Senhor, de tudo aquilo que Ele dá para nós, 90% Ele fala: pode ficar para você, pode usar, mas use com sabedoria. Não gaste naquilo que não é pão, não gaste o produto do seu suor naquilo que não pode satisfazer. É isso que diz a palavra. Mas o Senhor fala assim: mas também eu quero que você devolva os 10%, porque eles são santos para mim. É o dízimo do Senhor. Então precisamos sim, em primeiro lugar, colocar as nossas finanças nas mãos de Deus, e colocar Deus como prioridade nas nossas finanças. Meus irmãos e irmãs, observe que Jesus, Ele ensinou sobre finanças, e Ele disse que o dinheiro, ou melhor dizendo, Ele disse que os bens materiais, as coisas relacionadas ao dinheiro, são a raiz de todos os fracassos do ser humano, isto é a raiz de todos os males. É isso que nós precisamos compreender. E se eu e você não colocarmos nas mãos do Senhor como propósito primeiro nas nossas finanças, então tudo mais vai desandar, tudo mais não vai dar certo. E muitas vezes nós ficamos preocupados, no final do mês está chegando, e você sabe que o que você vai receber já não vai dar, e aquela luta. E aí você começa a pagar as suas contas, e hoje em dia, com o tal do Pix, então, você do celular mesmo, você vai pagando tudo, e quando você percebe, não deu, e ainda não sobrou nem mesmo o dinheiro do Senhor, o que é de Deus. Não temos priorizado as coisas de Deus, sabe? O escritor Robert Foster fala do equívoco que muita gente incorre quando considera o dinheiro como um simples instrumento de troca. O dinheiro não é apenas um simples instrumento de troca, pelo contrário. Algumas outras pessoas dizem assim: o dinheiro em si, ele não é mau.
né? Mas o uso que nós fazemos dele. Pois bem, Jesus, ele disse que a questão do dinheiro, ele comparou o dinheiro à questão de Mamon, o Deus das finanças. Sabia disso? Há um Deus considerado pelos pagãos, chamado Mamon, e que Jesus lá em Mateus 6:24 diz que vocês não podem, eu não posso servir a Deus e a Mamon e as riquezas. A palavra Mamon traduzida por riquezas, sabe, por bens materiais. Pastor, então é errado ter bens materiais? Não, claro que não. Pelo contrário, você pode ter, deve até possuir, se você puder. Louvado seja Deus por isso, desde que o seu coração não esteja nessas coisas, desde que a prioridade nas suas finanças, nos seus bens, seja a glória de Deus. Quantos testemunhos nós temos, né, no meio cristão, no meio evangélico, de pessoas que são abençoadas, são prósperas, porque têm o coração no Senhor. E com isso Deus os faz superabundar também nas questões financeiras. Jesus usou a palavra mamon, por quê? Porque mamon não significa apenas riqueza, posses ou prosperidade. Mamon é uma divindade antiga, o Deus do dinheiro. Olha bem que coisa interessante. E Mamon, ele quer seduzir você. Mamon quer escravizar as pessoas. Mamon deseja destruir o homem. Quer um exemplo claro e atual? O que está acontecendo na Rússia, Estados Unidos, aquela região lá da Ucrânia e todo aquele lugar lá. Por que será que eles estão quase entrando em guerra? É porque um não gosta do outro? É porque um tem raiva do outro? Não. É porque um quer o dinheiro do outro. Sabe? E Mamon está aí, fazendo com que pessoas fiquem cegas e não priorizem Deus também nas suas finanças. Então, o Senhor Jesus ensina, primeiro, que Mamon quer ser um Deus para o homem e não apenas um poder aquisitivo. Segundo, Jesus ensina que Mamon exige do homem a mesma dedicação que Deus também requer, isto é, que ele seja adorado. Jesus também ensinou, em terceiro lugar, uma questão de natureza, que Deus e Mamon, eles são mutuamente excludentes. Você não pode ter um e adorar o outro. Você não pode adorar a um e adorar o outro. Ou você vai aborrecer um e amar o outro, ou você vai aborrecer o segundo e amar o primeiro. Irmãos e irmãs, precisamos observar como está a nossa vida. Observe o que Jesus diz em Mateus 6,33. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus, não é isso? E aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o texto. Só que aqui na versão da Bíblia NTLH. Meus irmãos, Deus quer que nós priorizemos Deus nas nossas finanças. Qual é então o princípio aqui do texto bíblico? Como você gasta o seu dinheiro mostra quem é o primeiro na sua vida. A forma que você gasta, a forma que você usa o seu dinheiro demonstra quem Deus é ou o que é prioridade na sua vida. O que tem sido prioridade para você, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, deixamos de priorizar Deus nas nossas finanças e quando a gente percebe, né, nós estamos até mesmo deixando de adorar a Deus com a nossa vida. Mas também, meus amados irmãos, precisamos colocar Deus à frente dos nossos interesses pessoais. Deus precisa estar na frente dos nossos interesses pessoais, não só das nossas finanças, mas Deus também quer ser prioritário, acima dos seus interesses, à frente dos seus interesses pessoais. Quando você decide obedecer a Deus, certamente você vai enfrentar uma das maiores batalhas da sua vida, a mais difícil de todas as batalhas. Você vai enfrentar o mais difícil adversário que você possa enfrentar. Como assim, pastor? Sim, você vai enfrentar você mesmo, o seu eu. O nosso ego muitas vezes fala muito alto, sabe? E quando nós decidimos sim obedecer a Cristo, decidimos dedicar a nossa vida a Ele, nós então começamos a enfrentar o nosso próprio eu. E para colocar Deus em primeiro lugar, é preciso desentronizar a criatura mais difícil de lidar, eu mesmo. Para falar, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida.
Porque para muitas pessoas, em primeiro lugar, eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, eu de novo, sabe? E às vezes Deus, está lá, né, para escanteio. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, com essa coisa. Precisamos sim priorizar o Senhor antes dos nossos interesses pessoais. Pense, olha, na aquisição importante para a sua vida. Pense nas coisas que você deseja fazer, deseja adquirir, todos os sonhos, os projetos, aquilo que está no seu coração, casar-se, dar em casamento, tudo aquilo que está no seu coração. Pois bem, entregue primeiramente isso nas mãos de Deus. Eu quero comprar uma casa, eu quero mudar de casa, eu quero isso, quero aquilo. Ok, maravilhoso. Mas entregue tudo isso antes nas mãos de Deus. Isto é, confie ao Senhor os seus desígnios, confie ao Senhor os seus planos, os seus projetos, sabe? E o Senhor poderá levar esses projetos a bom termo. Você se lembra o que aconteceu com Salomão? Salomão era filho de rei, não é verdade? Então tinha condição social maravilhosa, homem rico. E Deus, certa vez em sonho, perguntou para ele: pede o que você quiser. O que você quer? Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Imagina se você tivesse uma pergunta dessa de Deus hoje, chegasse em casa, fosse sonhar e falasse: opa, Senhor, eu quero uma casa de praia, eu quero, né, um carro do ano, eu quero. Pois bem, Salomão poderia ter pedido muitas coisas, glória, fama, riqueza, né? Mas ele pediu sabedoria. E a Bíblia nos diz que por conta disso, Deus então atendeu, deu a ele sabedoria, mas Deus também deu a ele até aquilo que ele não havia pedido, isto é, glória, fama, riqueza, bens, tudo mais. E também concedeu-lhe sabedoria. Qual seria o seu pedido? Entregue nas mãos do Senhor, na verdade. Isto é, os seus projetos, os seus interesses pessoais precisam estar aos pés do Senhor. Precisam estar submissos ao que Deus quer para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, o grande obstáculo que muitas vezes impede, né, que a sua vida deslanche, talvez seja isso, sabe? A coroa da sua própria vontade, que precisa ser entregue a Deus. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que achamos que é correto, mas se você for ler os textos lá de Salomão em Provérbios, vai ver que o coração do homem pode fazer planos, mas que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vai ver também que todo o caminho do homem é puro aos seus próprios olhos, mas é o Senhor quem pesa o coração. Vai ver também que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas que o fim não é o melhor. Então o melhor que nós podemos fazer é entregar tudo isso nas mãos do Senhor, porque quando entregamos nas mãos do Senhor, há 100% de certeza de vitória, porque o Senhor nos concede vitória nos nossos objetivos finais. Há uma canção que eu até pedi para colocar aqui, tem aí? Nós não vamos cantar não, tá bom? Nós só vamos ler, tá certo? Que não houve ensaio, mas você se lembra dessa canção? Tudo, ó Cristo, vamos ler juntos? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregar nas mãos do Senhor. Já experimentou isso na sua vida, meu irmão, minha irmã? De entregar seus projetos, seus filhos, seu marido, sua esposa nas mãos do Senhor? De entregar aquilo que você acha que é tão improvável, mas é um desejo do seu coração, entregue para o Senhor, sabe? Tem uma canção da Cassiane que fala isso, né? Entrega nas mãos de Deus, tudo Ele vai fazer. Então, se você entregar, meu irmão, Salomão disse isso, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso é confiança no Senhor, isso é entrega,
sabe? Então, entregue, coloque Deus na frente dos seus interesses pessoais. Coloque Deus também em primeiro lugar nos seus relacionamentos. Isso aqui é muito importante. Jovens, atenção, coloque Deus em primeiro lugar nos seus relacionamentos de namoro, sabe? É preciso Deus estar em primeiro lugar. Senhor, será que é Ele? Senhor, será que é ela? Mas quando estamos apaixonados, dificilmente a gente vai orar ao Senhor para saber se é Ele ou é ela. É ou não é? O pessoal que está namorando aí, dificilmente consultou o Senhor. É claro que tem exceções, mas dificilmente, primeiro a gente bate o olho, o coração acelera, aquela coisa toda, arrepia o dedão do pé, e aí pronto. Aí depois o crente vai até orar ao Senhor, mas ele não vai orar e falar: Senhor, se não for ele ou ela, tira. Na verdade, fala: Senhor, se não for ele ou ela, Senhor, mas dá um jeitinho, Senhor, porque está bom. É preciso que Deus seja o primeiro nos nossos relacionamentos. Isto é, primeiro nos relacionarmos com Deus, e a partir daí ter a orientação do Espírito Santo para os nossos relacionamentos, sejam eles de namoro ou de amizade. Então o caminho de uma vida bem-sucedida também passa pelas escolhas de amizade, pelas escolhas de namoro, pelas escolhas que fazemos nos nossos relacionamentos. Amigos podem ser bênção na nossa vida, mas também amigos podem trazer prejuízos muito grandes. Prejuízos pessoais, prejuízos para a família, prejuízos para casamentos e muito mais. Então é preciso que nós façamos amizades com pessoas que venham ser pessoas instruídas pelo próprio Deus. Então nossos relacionamentos precisam ser aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus. Não faça amizade com pessoas grosseiras, pessoas violentas, sabe? Não faça amizade com pessoas que você pode se arrepender depois, que venham trazer males para você. Pastor, mas como é que a gente vai saber? Orando, buscando ao Senhor. Deus dará a direção para você, sabe? O texto de Provérbios 22 diz isso: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas, você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Há um ditado muito antigo, quem se mistura com porco, farelo come, não é verdade? Pois bem, se você se relaciona com pessoas que não seguem a Deus, que não buscam o Senhor, que não adoram o Senhor, que não têm uma vida de comunhão com Deus, é claro que você poderá pegar esses costumes, e às vezes são maus costumes. Então o princípio aqui ele é muito claro para nós, sabe? Nós podemos assimilar aí costumes, linguagens, valores das pessoas com que você gasta mais tempo, não é assim? Quer ver uma coisa? As pessoas que têm mais de 40 anos de casamento, alguém aqui tem mais de 40 anos de casamento? Que beleza, graças a Deus, As pessoas dizem que quem tem mais de 40 anos, para lá um pouquinho ou menos, talvez, começa a ficar parecido com o outro. Já ouviu falar disso? Até fisicamente as pessoas passam a achar. Não é que eles ficaram parecidos fisicamente não, mas é que você está tão acostumado a ver os dois juntos, que você acaba acostumando e achando que a fisionomia é até a mesma, ou muito parecida, porque nós nos relacionamos naquele tempo. E é assim também com as nossas amizades, é assim também com o namoro, sabe? Se não for um namoro do Senhor, vai dar errado, sabe? E muitas vezes, hoje em dia, já há algum tempo, muitas jovens e jovens, homens e mulheres, estão querendo fazer aí o famoso namoro missionário. Não, mas Deus vai converter, eu vou começar a namorar um não crente, Deus vai fazer. E se Deus não fizer? Você vai viver um jugo desigual a vida inteira. É preciso pensar e orar ao Senhor. Então a receita para sermos bem-sucedidos é: ponha suas amizades, seus relacionamentos diante do Senhor. Senhor, é isso que o Senhor quer? Senhor, está fazendo bem para mim, está fazendo bem para a minha família, vai fazer bem para os outros amigos que eu tenho. O Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Precisamos consultar o Senhor. Para adorar a Deus, irmãos e irmãs, é preciso que você tenha condições de ter amizades que venham levar você aos pés de Jesus, sabe? E para adorar a Deus, você precisa se livrar das amizades que têm feito mal para você, ou dos relacionamentos que fazem mal para você. Isso é muito importante.
Segundo, é preciso que você agora pense, né? Selecione cuidadosamente os seus relacionamentos. Mas como? Colocando Deus em primeiro lugar. Mas também, não só devemos colocar Deus em primeiro lugar nos relacionamentos, mas também colocar Deus em primeiro lugar nas situações que vivemos no nosso dia a dia. Situações, né, que nós passamos, problemas que enfrentamos, enfermidades, lutas pessoais, problemas no relacionamento, no casamento, problemas com família, tantas coisas no trabalho, não é? Quantas coisas que nós passamos no nosso dia a dia. Mas é preciso que Deus esteja colocado em primeiro lugar nessas situações. Em geral, a gente costuma buscar o Senhor só na hora da angústia, só na hora da luta, quando está tudo bem, quando o dinheiro está na conta, quando a família está bem, a enfermidade não tem, quando o emprego está garantido, quando está tudo certo, a gente costuma dar uma relaxada, dar uma afrouxada, não é verdade? Isso acontece com muito crente. Paramos de orar com frequência, paramos de ler a Bíblia com frequência, paramos de nos relacionar com Deus com mais intimidade, mas quando vem a prova, o que acontece com a gente? A gente corre para Jesus. É muito interessante quando a gente vê pessoas às vezes que não colocam nada nos grupos, não falam nada, né, da igreja e tal, mas quando tem uma luta, aí corre, não é? Mas quando está tudo bem, a gente não vê a pessoa, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Quantos amigos, quando está tudo bem, nunca te pedem oração? Pastor, mas está certo, é pedir oração que está tudo bem? Talvez você possa pensar nisso. Mas não devemos sim orar uns pelos outros, também quando está tudo bem? Não devemos sim clamar a Deus pela nossa vida, pela nossa família, também quando está tudo bem, para que o mal não venha sobre nós, nos atinja. Mas via de regra, a gente vai buscar o Senhor quando as coisas começam a andar mal. Quando a coisa começa a apertar, é quando aquela doença que você teve notícia que não tem jeito, é quando aquela enfermidade, Deus manda avisar que é para a morte. Lembra lá do rei Ezequias? Põe ordem na tua casa, Isaías 38, porque a doença que você está é uma doença para a morte. Aí ele vai clamar, ele vira para o canto e ora, e chora, e busca e tal, e como Deus é misericordioso, Deus abençoa. Eu sei que Deus sempre vai abençoar, mas se você colocar as situações que você tem enfrentado nas mãos do Senhor, sabe, sejam elas quais forem, independente se você só tem buscado nesses momentos difíceis, Deus vai ouvir a si mesmo, Deus vai te abençoar a si mesmo, porque o nosso Deus é assim. Então olha o que diz a palavra, o Salmo 50, verso 15: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Então pode clamar sim no dia da angústia, mas eu quero te orientar a clamar também nos dias que estiver tudo bem. Naquele dia que estiver naquela churrascada lá com os amigos, com os parentes, clame ao Senhor também. E eu quero citar um exemplo de um homem de Deus que nós conhecemos, chamado Antônio Severino, presbítero Antônio Severino. Era da igreja de Rio Bonito que nós pastoreamos. E uma das coisas que aquele homem me deixou como exemplo, ele era cego dos 2 olhos, há muitos anos cego, ficou muitos anos cego. E aquele homem era um exemplo para nós, porque todas as vezes que íamos na casa dele, ou que ele estava na casa dos filhos, e vários filhos ele tinha, e quando estávamos lá para almoço, ou qualquer confraternização, ele pedia uma das netas a alguém para pegar a Bíblia, ele citava o texto, alguém lia, e ele fazia todo mundo orar. Não tinha uma vez, fosse uma festa, fosse um aniversário, fosse um casamento, que ele não fizesse dessa forma. Um exemplo, sabe, de poder colocar nas mãos do Senhor, mesmo quando as coisas estão bem. Mas também era um homem de oração quando as coisas estavam mal. Por isso, irmãos e irmãs, coloque aí Deus em primeiro lugar nas situações que você tem passado. E por último, coloque Deus em primeiro lugar no seu tempo. Coloque Deus em primeiro lugar no seu tempo. Qual é a maior desculpa hoje? Eu falo desculpa, claro que muitos, estão fora dessa questão. Mas qual é a maior desculpa hoje que a gente usa ou vê ou ouve para pessoas não trabalharem na obra do Senhor? Não tenho tempo. Mas aí você vai para a Bíblia e olha a palavra de Deus dizendo que há tempo para todo propósito debaixo do céu e da terra. Tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para rir, para chorar, tempo para tudo.
Deus nos deu tempo para tudo, e o problema é que nós muitas vezes não colocamos Deus por prioridade na nossa agenda, no nosso tempo. Muitas vezes não temos tempo nem para orar, muitas vezes não temos tempo para ler a palavra, e eu não estou falando de tempo para vir à igreja, porque a igreja, ela vem depois de Deus e da família. Lembre-se disso. Em primeiro lugar na nossa vida é o Senhor, depois é a família, e depois vem a igreja, mas é tempo para o Senhor, é colocar Deus como prioridade, isto é, eu ter tempo para orar, para ler a palavra, para ter tempo para louvar ao Senhor na minha casa, para fazer o culto doméstico. Irmãos, isso tem acabado, né? Há muito tempo que a gente não ouve falar mais disso. E aí as justificativas, e agora não vou falar desculpa não, as justificativas são, mas agora não dá, todo mundo está, cada um tem seu trabalho, suas atividades, um chega no horário, sai no outro, a gente não se encontra. Meu irmão, minha irmã, precisamos zelar para que a nossa família esteja aos pés do Senhor, e de preferência juntos, de preferência estar realmente em comunhão, é ali, sabe, ao redor da mesa. Lembra o que Deus falou para Moisés, que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6? O que a gente deve fazer com a palavra de Deus em relação aos nossos filhos? Tu as inculcarás na mente de teus filhos, dela falarás, desta palavra falarás, assentado em tua mesa, na hora das refeições, sabe, ao deitar-te, na hora que você estiver lá no quarto, vai lá no seu filho no quarto e ora por ele, com ele, sabe, ao levantar-te, antes de tomar o café da manhã, antes de ir para o trabalho, e andando pelo caminho, isto é, você vai viajar, você vai andar com o seu filho, com a sua filha, fale da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E é importante nós sabermos que precisamos priorizar Deus também no nosso tempo. Os dizem que vivemos são maus, diz a palavra do Senhor, Efésios 5, 16 e 17. Por isso, aproveitem bem, está escrito na palavra, todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Olha só, é isso que o apóstolo Paulo orientou à igreja de Éfeso. Procure saber o que Deus quer. Será que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, no seu tempo? Eu quero deixar essa pergunta para você pensar. No início do dia, quando você pensa na lista de coisas que você tem que fazer, né, a serem feitas naquele dia, então você deve dizer: Senhor, qual dessas coisas aqui, o Senhor quer que eu faça primeiro, sabe? Peça orientação do Senhor, peça orientação de Deus para o seu dia, para que Ele te ajude a remir o seu tempo. Todos nós, preste muita atenção nisso, todos nós dispomos da quantia exata de tempo para fazer a vontade de Deus, todos nós. Talvez você não tenha se encontrado ainda com esse relógio, mas todos nós temos a quantia exata de tempo. Quando Deus criou a mim e a você, Ele tinha um plano para a minha vida e para a sua vida. Então, se você está com mais coisas para fazer do que tempo disponível, significa que você não está sabendo administrar o seu tempo, ou está fazendo coisas que não são essenciais, porque nós temos tempo para tudo. Por isso, meu irmão, minha irmã, vai aí 2 coisas de atitudes práticas para você refazer a sua agenda, para que você tenha tempo. Primeiro, marque um encontro diário com Deus. Marque um horário, peça para Deus para te dar condições. Senhor, esse tal horário. Eu conheço crentes, irmãos, que tem o horário de receber, de falar com Deus no trabalho, na hora do almoço. Tem lá, eu, por exemplo, trabalhei em metalúrgica, né, na Ciferal, fabricação de ônibus, e era interessante que, como peão, né, como metalúrgico, a gente esperava a hora da sirene tocar, corríamos e tínhamos que andar mais ou menos 1 quilômetro até o refeitório, e ninguém andava, parecia que o povo estava morrendo de fome, né, todo mundo correndo em direção ao refeitório, e comíamos rapidamente, para depois, alguns ir para debaixo dos chassis dos ônibus descansar, outros ir orar, e nós tínhamos um culto que acontecia na empresa. Era 20 minutinhos de culto, mas era essencial para que aquele lugar fosse abençoado. Sabe, muitas vezes nós achamos que não temos tempo. Segunda coisa, leia um texto bíblico diariamente. Faça isso como propósito de Deus na sua vida. Coloque isso como prioridade na sua vida. Marque com o Senhor um encontro diário. Senhor, todo dia, tal hora, Deus, eu vou
conversar contigo, vou conversar com o Senhor, sabe? Ó Deus, todo dia em tal hora eu quero ter esse tempo a sós aí com o Senhor. Há um livro que tem o título A Sós com Deus na Meditação da Palavra, muito interessante, um livro devocional, que fala justamente desse tempo devocional, o que fazer, sabe? Mas o que eu quero te encorajar nesta noite, na verdade, é você poder colocar Deus por prioridade na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, Deus em primeiro lugar no seu tempo, Deus em primeiro lugar nas situações que você possa viver adversas, Deus em primeiro lugar nos seus relacionamentos, Deus em primeiro lugar à frente dos seus interesses pessoais, e é claro, Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Deus te abençoe a viver desta forma, tendo o Senhor por prioridade na sua vida, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém?